E não ficando para trás, a gente também tem os nossos chás, o nosso serviço de chás. O Humberto vai trazer aqui, tá? A gente aqui na mesa aqui, gente, a gente geralmente tem sempre uma tampinha abafadora, tá? Esse serviço que vocês estão vendo, que ele tá nos servindo aqui, é o nosso dia a dia na casa. Isso aqui é chamado como serviço de chá. Aqui dentro a gente já tem a erva com dentro do nosso infusor. Agora aqui ele vai tampar e a gente tem aqui as nossas ampulhetas, que é o nosso contador de minuto. Pra vocês verem. Aqui a gente vai ter, são 3 minutinhos, que tem 1, 2 e 5 minutos. Marcado aqui em cima. Isso. E aí vai contando o tempo, tem que ser no tempo certo. Exatamente. O diferencial, Adriana, dos chás é esse, porque além dele ser de folhas soltas, né, existem vários métodos hoje aqui na casa, a gente usa um método de infusão. Que a infusão, no caso que você tem uma temperatura ideal, que você tem as folhas, que é muito importante ser folhas de qualidade, e a água tem que ser uma água de qualidade e o tempo. Esses são os fatores muito importantes, porque muitas das pessoas, elas têm um receio e falam, eu não gosto de chá, mas por quê? Porque muitas das vezes ela tomou um chá que está fora de temperatura, que ferveu, e tudo isso influencia muito no sabor. Não só no sabor do chá, como no sabor do café. E eu, como especialista, principalmente na minha especialidade de tibarista, o que o tibarista, na verdade, ele faz? O tibarista, na verdade, ele se propõe a entender e tirar o melhor que tem de toda a bebida. Então, seja ela drink, seja chá gelado, seja um chá quente. Então, ele faz isso. Sim, assim como tem as pessoas que conhecem de vinho, né? Exatamente, são os especialistas. Especialistas. E com isso aqui agora, então, eu preparei toda essa mesa aqui, né, pra gente. Café da tarde, vocês estão convidados para vir para cá. Isso mesmo. Olha, e funciona que horário, quais os dias da semana? Hoje a gente tá funcionando por enquanto, mas a gente tá vendo algumas mudanças que a gente vai ter na casa. A gente está funcionando de segunda a sábado, das 14 às 20 horas, né? Mas a gente vai haver algumas mudanças 14 às 20? das 14 então às hoje 20. ainda dá tempo de vir até às 20 horas, né? É isso aí. Hoje é sábado. Mas de segunda a sábado. De segunda a sábado. Gente, maravilhoso. Sai do trabalho e vem pra cá. Você pode vir de qualquer cidade aqui do Vale do Paraíba, porque Taubaté fica bem no eixo, bem central, né? Exato. Perto de todas as cidades aqui. Você pega a Dutra, rapidinho está na Magnólias, casa de chás especiais, vivendo essa experiência aqui. É uma experiência de aconchego, de boas memórias, sabe? Aquele chazinho ou cafezinho da tarde na casa da avó, né? Com a família. Isso. Então, gente, é algo assim que só você estando aqui, e tem cada cantinho aqui é muito, muito especial. Então, tem que vir fazer a experiência. Mas eu vou continuo explicando aqui para nós o que vocês oferecem. Hoje, ó, aqui, né, todas as mesas, vocês podem ver que vocês vão chegar, vai estar sempre uma mesa posta. A gente sempre usa os guardanapinhos de pano aqui, que a gente coloca aqui. Mas não precisa ficar, eu não sei, gente. Aqui a gente tá para ensinar, porque aqui você vai aprender culturas. E essa mesa aqui não é simplesmente uma mesa para estar bonita, ela tem todo um simbolismo. Porque na mesa é o lugar onde você tem conexões, é onde muitas das vezes você cura as feridas. E o porquê a mesa é tão importante? Nos meus estudos, eu aprendi num estudo americano, Adriana, que a maioria dos filhos, principalmente aqueles lá, tem muito problema com menores delinquentes, né? Que a gente vê muito, a gente fica muito assombrado. Mas vou te contar, eu acredito que você como psicólogo também já deve conhecer, mas se você de casa não sabe, eu vou deixar aqui pra você. Você sabia que a mesa, você sentar na mesa com seu filho, a importância de você cuidar dele no futuro, de você não ter que visitar ele na cadeia, é de 98%? É incrível isso, gente. E nos Estados Unidos foi feita essa pesquisa. Por que os jovens começavam muito cedo a ir pra cadeia, a começar a cometer crimes? Porque eles não tinham essa conexão de mesa. E mesa não é um lugar só de refeição. Mesa é um lugar de conexão, é um lugar onde você se conecta com o pai, com a mãe, é um lugar... E eu tive uma experiência muito boa com os meus filhos. Eu consegui resgatar muitas coisas com os meus filhos sentada à mesa.
Como é importante, porque são os rituais, né? Exatamente. Eu, após fazer psicologia, logo em seguida, no mesmo ano, terminei psicologia, comecei uma especialização em terapia familiar sistêmica. E a gente trabalha muito a importância da família ao redor da mesa, porque realmente tem a ver com rituais, rituais marcam boas memórias, conexão, afeto, diálogo, é o lugar para estar junto. Exato. E família é o lugar de boas memórias. Então, né, quando hoje a gente perdeu um pouco isso, né, Eliane? Principalmente nas grandes cidades, não tem mais aquela coisa de visitar a casa da avó, sabe aquele ritual do domingo, almoçar na casa dos avós, macarronada, né? Quantos de nós temos essas lembranças? E as crianças de hoje, nem sempre, devido à dinâmica, né, do mundo atual, de repente mora longe, mora em outra cidade, mas como é importante, e quem viveu isso sabe como é bom lembrar, né? Dos primos, dos avós, da mesa, todo mundo no domingo em volta da mesa, né? É você criar momentos memoráveis, né? Porque muitas das vezes a gente tem aquele... Olha o seu chazinho que já tá pronto, ó. Olha só, aqui consegue ver o tempo aqui, ó. 3 minutos. E a gente tem que ficar atento a esse tempo também, gente, que isso é muito importante, porque senão o seu chá pode amargar. Gente, olha a delicadeza aqui, olha, coloca assim, aqui, depois que termina. Aí eu gosto de mostrar tudo, porque quando vocês vierem aqui, ó, vocês já sabem como funciona. É isso aí. Então, Pode aí, claro, fica à vontade. Depois eu vou beber meu cafezinho. E deixa eu falar uma coisa importante pra vocês, gente. Hoje aqui na nossa mesa, a gente tem o nosso bolinho aqui, ó, que é produzido por nós na casa. E é assim, é sensacional, as pessoas amam os nossos bolinhos. Que é o que mais sai aqui, né? É o que mais sai. Gente, é famoso. E aí a gente hoje tem, inclusive tem alguns pratos novos. Hoje a gente tá com algumas torradinhas aqui, que foi feito com uma pasta de alho especial nossa, que vai entrar no nosso cardápio de happy hour. Uau. A gente tem os pãozinhos de queijo, que também vai entrar no nosso que é de Minas e gosta de queijo, ó. Pãozinho de queijo. Tem, viu? E a gente também tem os nossos biscoitinhos amanteigados também, que vai super bem com os nossos chás e cafezinhos. Uau. E todos os nossos chás e cafezinhos, eles acompanham o biscoitinho. Aqui ele não veio porque a gente já tem ele aqui. Mas se você vem na casa, ele tem um biscoitinho amanteigado. Se vem no café, ele tem um biscoitinho. Sempre tem um mimo. Por quê? Porque é para trazer essa memória, não só a memória afetiva, mas o sensorial também. Então aqui a gente estimula, Adriana, os 5 sentidos. Uau, a gente estimula o tato, a visão, o paladar, o olfato, até a audição. Então a audição, quando as pessoas chegam, já sempre tem uma música ambiente. Na visão, não é só, a gente já tem o ambiente, mas o chá também. O tato é que a gente tem uma maleta ali, que a gente deixa todos os nossos chás, porque eles são muito bonitos. Tem como trazer maleta pra gente ver? Tem sim. Não? Traz a maleta aí pra mim, por favor. E aí, a pessoa pode escolher o chá ali? Sim, aí eu como sommelier, eu faço Eu faço esse tour muitas das vezes, quando eu posso, quando eu estou presente aqui, eu faço esse tour mostrando. Então assim, ó, igual esse daqui, ele é um chazinho que ele já é criação minha, que eu também estou em formação de tea blender. Ainda tem mais essa formação que eu não falei. Olha só, especialista em chá e criando. Isso, a gente está criando a nossa linha de chás. Então, esse é um pós-fermentado. Chiquérrimo, nós temos isso aqui no Vale do Paraíba, em Taubaté, gente. Olha só. E a gente vende diretamente para o mundo. É isso aí. Os nossos os meus chás já chegaram primeiro em Portugal do que eu. Viu? Olha, você não sabia disso, mas agora você já sabe, gente. É maravilhoso. E aí, ó, a pessoa escolhe aqui e você faz na hora. Aqui é igual o que eu pensei? Eu falei assim, antes a gente fazia os nossos chás lá dentro e só a gente via a beleza dos chás. E eu falei, eu preciso que as pessoas, que elas tenham esse contato, porque se é experiência, elas precisam ver, elas precisam colocar a mão, precisam sentir o aroma. E tem coco? Tem. De tempos em tempos eu troco, porque como ele fica clarinho aqui,
que é para o cliente ver. Gente, porque isso aqui é uma obra de arte. Esses aqui, a maioria dos chás que tem aqui hoje, que eu tenho na casa, eles são de duas parceiras, de duas sommeliers de Brasília. Então, eles vêm de Brasília para mim. Eu tô começando a minha linha de criação de chás agora. Mas eu tenho vários aqui, eu tenho várias releituras de chás muito famosos. Inclusive, a gente já tem uns em produção. Eu tenho mais 4 chás em produção. Esse é o que ficou pronto. Foi aprovado pela minha professora. Fiquei muito Qual feliz. o nome? Esse daqui chama Lavigne Rose, que significa a vida em cor de rosa, né? E eu falo que foi muito marcante. E detalhe, gente, tudo nessa casa tem história. Até esse chá aqui, quando eu fui fazer o lançamento dele, que foi nesse mês passado, ele conta a história. Porque Lavigne Rose, ele foi uma música, uma canção, né? Ele foi uma canção que foi criada pós Segunda Guerra Mundial. Então, assim, as pessoas estavam muito debilitadas, as pessoas estavam muito sofridas. E a Edith Clifford, ela pensou assim, ela era uma mulher muito sofrida, só que ela não pensava no sofrimento dela. Ela pensava no acolhimento, que ela queria que as pessoas vissem a vida de uma maneira diferente. E aí foi aonde ela criou. E essa música ficou guardada por um ano. Nossa. Essa música. E é linda a canção dela. Olha. E aí ela tinha perdido a filha dela com 2 aninhos, perdeu o grande amor da vida dela. E isso não fez com que ela desanimasse. Fez com que ela se inspirasse cada vez mais para que realmente ela pudesse viver a vida em cor-de-rosa, porque ela começou a trazer memórias. Ela trouxe memórias do grande amor da vida dela. E ela sentiu a necessidade, porque as pessoas vindo de uma guerra, elas queriam reencontrar marido, filho. Quantos não puderam voltar? Quantos que voltaram, muitas das vezes estavam mutilados? Foram 5 anos de guerra. Imagina você 5 anos longe da sua família. E quando você volta, aquilo tem que ser um motivo. E aí muitas das vezes as pessoas chamavam ela de louca. Mas ela criou. E portanto, essa música, após um ano, essa música foi tão assim celebrada pelas pessoas, que ela se tornou ícone de vários desenhos animados, de filmes, de romance, de livro. Então assim, foi muito. E eu peguei e falei, a Magnólias, eu queria criar algo com a Magnólias, mas eu encontrei dificuldades de achar os insumos. Eu falei, então tem que ser algo que tem uma história muito parecida. Então a gente saiu de uma pandemia onde as pessoas não podiam ter um encontro físico, onde eu não podia conversar com você como eu tô hoje. Sim. E querendo ou não, eu vi a história meio que se repetindo de uma forma diferente. Lá do passado. Exatamente. Né? E aí eu fui buscar, porque eu peguei e falei assim, eu vou criar um chá, e esse chá eu quero que ele tenha isso, que ele seja um chá que seja marcante, que tenha uma história ali por trás, que seja algo assim realmente muito impactante. E tudo tem história, né? A Exato. gente sabe quem somos pelas nossas histórias. Uma pessoa que de repente tem uma anamnésia, memória, ela se perde, ela não sabe quem ela é, né? Quem é você? Sim. Toda a sua história, você é resultado de tudo que você viveu até hoje. Exatamente. E com isso, foi aonde surgiu o Lavigne Rose. Por quê? Ele significa a vida em cor-de-rosa. Então, assim, a casa já tem essa cor-de-rosa. Eu não vi cor-de-rosa, tá, gente? Mas olha, tudo cor-de-rosa. Mas também tem muito verde também, tá? Para os homens não se sentirem muito mal. Tem verde. Então, a gente tem um equilíbrio aqui dentro da casa. E só para finalizar, né, sobre esse nosso blend. Então, assim, como a casa foi criada com todo esse propósito, eu falei que o nosso primeiro blend também, ele tinha que ser algo muito impactante, muito marcante. E eu tenho um amor muito grande pelo modo com que esse chá foi criado. Ele é um chá pós-fermentado, mas ele é um chá que ele tem uma história muito interessante. Ele é um chá que ele vinha pela roda do chá e ele foi criado meio que assim. Então, ele tem toda uma dinâmica por dentro dele também. E é algo muito especial. E a rosa, ele traz essa delicadeza, o bom perfume, tudo isso, né? Traz esse brilho também, porque o chás, ele também tem um brilhozinho aqui. Então, assim, tudo tem um contexto de como foi. Não é simplesmente, eu peguei e fui lá e fiz e a Magnólia é isso. Não, gente, é muito mais profundo do que isso. Porque hoje a gente tem que fazer as coisas intencionalmente, mas intencionalmente pensando no seu propósito, pensando no amor ao próximo, pensando no outro, no resgate do outro. Porque quando você pensa que você se doa, que você se dá, aquilo você não está fazendo só para o outro, você está fazendo primeiramente para você. Sim. Né?
E as pessoas perderam muito isso. Na pandemia, eu falo assim que a Magnólia foi um resgate para muitas pessoas. Porque muitas pessoas que já estavam quase 2 anos sem sair de casa, o primeiro lugar que elas saíram para vir foi a Magnólia. Né? Então, assim, eu acho que tudo que eu tenho que fazer na casa, quando eu tenho que fazer, eu tenho que trazer esse intencional. Para quê? Mas para esse intencional ser resgatador na vida das pessoas. Porque só assim que realmente vai trazer algo memorável e vai trazer resgate do que realmente as pessoas eram. O resgate do medo, o resgate das pessoas sair após aquilo que as pessoas ficaram com muito medo. O medo mata, né? Sim. Eu tive caso de uma amiga nossa que a mãe dela morreu de medo. Ela nem pegou Covid, mas o medo dela era tanto que ela morreu de medo. Ela infartou. Conheci uma outra moça jovem, de 35 anos também. Então, por isso a importância de desenvolver a inteligência emocional, para desenvolver resiliência mesmo, para dar conta, né? Porque eu sempre falo, Liliane, problemas todos nós temos. Exato. O que muda é como lidamos com os problemas. E tem época, tem momentos da história que os problemas intensificam, como foi o caso da pandemia. Porém, como você passou por isso e como você continua, né? Porque precisa continuar. Agora, tem muitas histórias de pessoas que cresceram, se desenvolveram durante a pandemia, superaram, pessoas que aproveitaram o momento no bom sentido para poder se desenvolver mais e ajudar as pessoas, porque isso que você falou é muito importante, Helene, o ajudar o próximo. Tudo que você faz, né, todos os seus, quem é empreendedor, o empreendedor que tem sucesso é aquele que ajuda mais pessoas. O seu produto ou serviço, ele precisa fazer diferença na vida das pessoas. E aí o resultado vem para você. Porque o universo é assim, tudo que vai e volta, né? E quanto mais pessoas você ajuda, mais sucesso você tem. Agora, quando você empreende, e empreende com amor, com paixão, com propósito, cumprindo, né, a sua missão, que aquilo tem um significado para você, como tem aqui para a Eliane, isso faz toda a diferença e é sucesso garantido. E o quanto você tem sido importante na vida das pessoas, porque você realmente proporciona momentos de encontro, reencontro, né, com experiência agradável. Que lindo! E assim, só para finalizar e fechar a história da Magnólias, né? Porque assim, e não foi fácil, gente. Como a gente havia projetado tudo para lá, né? O que fez com que a gente abrisse essa loja aqui foi exatamente a gente ter pego o Covid. A gente estava se preparando, a minha irmã veio para cá no final de 2019, Natal, veio passar o Natal, porque eu ia embora, a gente não sabia quando a gente ia se ver. Minha irmã mora no Tocantins. E aí ela falou assim, vamos, e aí a gente acabou pegando eu e meus filhos. Nem ela, nem as filhas dela, nem meu sobrinho e nem meu marido pegou. Mas a gente pegou, e o fato da gente ter ido 3 vezes para um hospital me fez refletir muito. Né? Como eu já tinha vendido boa parte, minha casa estava à venda, a gente estava tudo, tipo assim, 2 meses depois, a gente era o tempo só de pegar o visto e ir. Vocês estavam prontos para sair do Sim, Brasil? Sim, tava tudo pronto, com dinheiro, tava tudo. Só que aí no final do ano... Mas que já era um projeto, né? Antes, não por conta da pandemia, como você explicou. Já era, isso. Você ia empreender lá fora. Isso, né? aí na pandemia só intensificou, né? Porque daí a gente realmente viu a necessidade das pessoas e a gente foi se adequando mais ainda o projeto. E aí eu comecei a desenvolver muito mais coisas, né? E eu peguei e falei, bom, tem que trazer isso físico agora também, né? E aí foi quando a gente pegou o Covid e eu peguei e falei, bom, se eu tô indo para um país que não é o meu país, e Portugal tava pior do que Brasil, e lá a gente, de um bairro pro outro, é chamado de sítio. E a gente não podia sair de um sítio pro outro. Aí eu falei, como que eu, brasileira, vou abrir um negócio num lugar onde eu não posso sair nem da minha casa? Eu já vou ter que ficar em quarentena, tinha que ficar 15 dias fechada. Aí tudo bem, beleza. Mas o nosso dinheiro, a nossa moeda não é como a deles. Era 5 vezes menor o valor do que é lá. Então eu comecei a colocar tudo isso na ponta do lápis e fazer. Eu não vou fazer uma loucura, porque lá não dá. E aí eu comecei e falei, bom, vendi tudo, vou trabalhar, vou fazer o quê? Não vou trabalhar para ninguém. E aí eu orando, falando com Deus um dia, e Deus me trouxe inspiração. Falou, já está pronto o seu projeto. Coloque seu projeto aqui.
coloca ele para funcionar. E aí eu me deparei e falei, bom, vou ver, né, se vai que isso é coisa da minha cabeça ali, né. Comecei a orar, né, continuando pedindo afirmação e falei, bom, o meu canal vai ser o meu marido. Então eu cheguei nele e falei, ó, o negócio é o seguinte, eu tava orando a Deus e Deus falou comigo isso, você topa? Ele falou assim, não vamos topo. mais pra Portugal. Não, eu já tinha falado pra ele que eu não ia. Já não ia. Mudou tudo. Ele já sabia que a gente já tinha conversado, colocado, né, que a gente sempre faz tudo muito junto. E aí a gente tinha colocado os contra e os prós e a gente viu que os prós tava muito, tipo, muito elevado. E a gente viu que não ia funcionar. Mas enfim, e daí ele super abraçou o projeto, coisa que na decoração ele não fazia. E eu falava pra ele, olha, mas eu quero que você engaje comigo esse projeto, né? E ele falou, tá, e eu chamei meus filhos, porque na época o meu filho já tava com 20 anos, estava estudando gastronomia também. Então, assim, eu queria que fosse um projeto muito familiar, que eles, da mesma forma que meu pai e minha mãe me ensinou a ser uma empreendedora, eles me inspiraram a ser uma empreendedora, porque em casa nós éramos 3 mulheres, eram 4 mulheres, né, que as minhas 2 irmãs mais a minha sobrinha, a gente criou todo mundo junto. A única empreendedora sou eu, gente, todos os outros trabalham para o governo, trabalham para alguma privado lá, setor privado. Mas assim, eu nunca tive isso comigo, né? E os meus pais biológicos, eles sempre trabalharam com os outros também. Mas eu sempre vi os meus pais de criação sempre tendo, né, o seu negócio, e aquilo me inspirava. Eu sempre falei. Meu primeiro trabalho, gente, foi com 18 anos. Eu já era mãe, tinha um filho de 2 anos. E assim, meu pai sempre falava pra mim, assim, você é muito inteligente. Meu pai sempre falava pra mim, Eliane, você é muito inteligente, então você pode crescer muito. Só que eu não podia crescer numa cidade de 7 mil habitantes. Aí de lá, Deus abriu as portas, eu fui morar em Tocantins, morei 1 ano e 3 meses e vim pra cá. Tem 17 anos já que eu tô aqui, em Taubaté. Uau. E aqui foi um lugar onde eu falo que eu amo essa cidade, Taubaté, amo as pessoas que tem aqui, as pessoas que eu conheci na minha vida. Eu tenho como amigo, como família, que eu tenho que a minha família mora muito longe. E assim, são essas pessoas que realmente a gente traz pra vida da gente que faz essa diferença. Então assim, eu tenho o maior prazer do mundo em servir. Porque eu falo que isso daqui, hoje é o nosso meio da gente ganhar dinheiro, mas pra mim, a gente já passou períodos, Adriana, muito difíceis na loja. Tipo assim, foram os 5 primeiros meses, gente, a gente tava dentro de um container. Foi um período muito difícil, mas o que me motivava? Me motivava o propósito de servir as pessoas. Das pessoas que, quando as pessoas chegavam na loja, elas sentiam isso. Gente, se que é a maior emoção de você ver a pessoa chegar aqui, a pessoa tá tão assim, querendo, e ela chegar aqui, ela relaxar e ela chorar, sem motivo, ela falou assim, só deixa eu chorar. Eu falei, então fica à vontade. Então fica à vontade. E a gente sabe que aquilo que é porque a pessoa não tá chorando, mas ela tá sentindo um alívio, que muitas das vezes a pessoa tá tão presa nas emoções. Né? Exato. É um momento ali de muitas vezes sair da correria, do estresse, um dia difícil, poder vir pra cá e viver essa experiência. Isso. E essa casa aqui, hoje, aonde a gente está, ela sempre foi o meu projeto. Que era uma casa que eu queria com um jardim, que eu queria uma área externa, com um salão aqui dentro. E é uma casa que eu queria de fácil acesso para todas as pessoas que tivessem. Então eu tive muito esse cuidado de procurar. Porém, levou 9 meses. E a loja, quando eu decidi que eu ia montar, em menos de 90 dias a loja estava montada. Para você ver como o projeto já estava totalmente pronto, que foi tudo muito rápido. E eu não tinha nada, eu só tinha, acho que umas 2, 3 mesas em casa, e era o que eu tinha. E as minhas xícaras de casa, gente, era o meu acervo da minha casa, da minha mesa posta, era o que eu tinha. Eu comecei assim, eu não comecei com muito dinheiro, gente. Eu posso contar uma outra história de parte de empreendedorismo, como a gente precisa persistir nos nossos sonhos. Isso que eu ia falar para você, aproveitar esse momento e deixar uma mensagem para as pessoas, as famílias, as mulheres, que no Brasil a gente sabe, né, que tem muitos desafios. E agora, recentemente, que vem aumentando esse espírito empreendedor. Exato. Porque, inclusive aqui na região Vale do Paraíba, cidade de Taubaté, São José dos Campos, que tem muitas fábricas, a cultura não era de empreender. Isso. E agora as pessoas estão se movimentando, né, para poder descobrir seu talento e colocar a serviço.
Então deixa uma mensagem, como é ser empreendedor, como é enfrentar desafios. Olha, eu digo assim, em uma palavra, uma frase para o empreendedor. Desistir não é uma opção. Só essa. Por que é essa frase que eu digo? Essa frase é a frase que eu tenho comigo hoje. Por que desistir não é uma opção? Porque quando a gente fala que a gente quer empreender, na verdade, a gente está falando assim, eu quero te servir, Adriana, com o meu melhor que eu tenho, e conforme eu for te servindo, eu vou crescendo e eu vou entendendo que o que eu faço para você, eu estou fazendo para mim. E ali é onde eu vou me encontrar nos meus momentos de ápice de alegria, como também parece que é no fundo do poço. Então, como o nosso coração ele tem as batidas altos e baixos, a vida do empreendedor é assim. Tem dia, gente, o mês de agosto pra gente foi o melhor mês do ano. O mês de setembro, tipo assim, é como se a gente estivesse morrendo. Mas eu coloquei dentro de mim. Eu já tinha essa frase e eu falava assim, parar, não existe isso. Por quê? Você precisa entender, você precisa ressignificar aquilo que tá. Você precisa entender aonde eu preciso corrigir. Sim, tudo é um aprendizado. Exatamente. Então, as pessoas elas precisam entender que empreender, eu tô fazendo, porque muitas das vezes é igual eu vou estar empreendendo aqui. Muitas vezes as pessoas falam pra mim, faz a sua casa de chá virar uma cafeteria. Eu falei, eu não quero ser mais do mesmo. Então, não é adianta. Diferente. É o diferencial que faz você estar aqui, né? Porque se fosse para ser uma cafeteria igual a todos, você não iria ter toda essa história. Exatamente. Que te motivou, que te inspirou para começar a casa de chás especiais. Sim. Então, a gente tem que entender, entendeu? Que desistir não é uma opção, gente. Nunca desista dos seus sonhos. Porque se você não for viver os seus sonhos, você vai viver os sonhos de outras pessoas. Então, é mais fácil você pagar o preço para viver o seu ou pagar o preço para você ver os outros viver o sonho. Porque quando você não desestimulando quem trabalha para os outros. Claro. Porque eu acho que isso vai muito do mindset, eu acho que isso vai muito da mentalidade do que você está preparado. Porque trabalhar para alguém também implica em desenvolver habilidades, em aprendizado, em você, dentro de uma empresa, ser o seu melhor, né? Fazer o seu melhor, ter alta performance. Porque é do ser humano, ele precisa sentir que ele está crescendo, desenvolvendo e dando o melhor dele para ter a motivação, porque é o que diferencia, né? Hoje muitas vezes as pessoas chegam no consultório desanimadas, sem energia, com depressão, sem sentido, mas como você tem levado a sua vida. E não importa onde, se é trabalhando para alguém ou trabalhando, né, em algo que você construiu, criou, que você sonhou, como a Eliane. Não importa, o importante é você estar feliz, é você fazer o seu melhor, né? E para você, empreendedor, desistir não é uma opção. Você pode... Não vai ser fácil. Não é fácil. Não É como uma rosa. A rosa ela é sempre cheia de espinho. E na vida do empreendedor, como eu falei, é igual o coração. Tem dia que seu coração está acelerado ali pelas suas emoções e tem dia que ele está super calmo. A vida do empreendedor é essa. Mas desistir nunca vai ser uma opção, porque você não vai desistir de viver. Então você tem que encontrar o seu propósito. Eu encontrei um propósito. Gente, e viver o propósito não quer dizer que você vai viver um mar de rosas. Isso que eu ia falar, não vai ser só rosas. Vai ser só pétalas, né? Vai ser pétalas. É como não tem só sol, tem a chuva, tem o frio, tem as tempestades. Tem pedras no caminho. O que muda é o que você vai fazer, quais são as atitudes, as escolhas para enfrentar aquele desafio e tornar daquilo um aprendizado. Porque a gente precisa entender que tudo que você ainda não conquistou é porque falta aprender alguma coisa que você não sabe. E sempre tem mentores, sempre tem alguém que já chegou onde você gostaria de chegar e que pode te ensinar o caminho. Então, buscar ajuda também é fundamental, é essencial. Como você foi lá, fez vários cursos, aprendeu, se especializou. E eu ainda continuo estudando até hoje. E agora, para você poder ampliar, para você continuar no mercado, se desenvolvendo, a sua empresa ter sucesso, ainda tem muitas coisas para aprender, né? Sim. Como empreendedora. E aqui na loja ainda continuam os desafios, porque não é simplesmente criar um espaço, eu preciso criar ferramentas dentro.
E hoje eu trouxe para a loja também o Clube da Escrita, que traz mais esse resgate ainda, Olha gente. só. Então, assim, a gente tá com várias coisas aqui na loja aqui, que depois, em outra ocasião, eu isso. apresento para vocês também, né? E também posso apresentar para vocês, né, um tour, que eu falo que aqui na nossa casa é uma viagem no tempo que você faz. É uma viagem que realmente você vai entrar num mundo diferente. Porque isso é o que as pessoas falam pra mim, Adriana. Elas entram e ela fala assim, eu estou em outro lugar. Quem já viajou pra fora fala que esse cantinho que a gente tá lembra muito Londres. As tardes de Londres. A gente já tem um outro cantinho ali que lembra muito Paris. A gente tem um outro cantinho que lembra muito as tardes nas casas da vovós, que é no estilo mais champ chic também, que lembra muito Paris. Então, assim, tudo aqui a gente faz muito parecido com o que realmente isso traz. E eu vou mostrar pra vocês num tour aqui pela nossa casa. E não perca, gente, que vai ser algo assim extraordinário, né, Adriana? Que a gente tá preparando. Nós podemos fazer uma viagem no tempo, é isso? É, nós vamos fazer uma viagem no tempo, gente. Vocês vão amar a experiência. Eu fui convidada pra viagem e vou. E aí nós vamos mostrar pra vocês. Vem com a gente. Tchau, tchau.